Olá, queridos alunos! Chegamos à nossa quarta e última aula da disciplina de Tecnologia e Inovação. Todos os conceitos trabalhados até agora foram importantes para estabelecermos um embasamento teórico suficiente para que vocês consigam entender como gira o mercado e terem condições plenas de aplicarem em sua vivência laboral rumo ao sucesso absoluto. As atividades práticas foram planejadas para que vocês tenham uma visão atual e real do mercado imobiliário, que é o ramo para o qual vocês estão sendo preparados. Na aula passada, trabalhamos muitos conceitos relacionados ao mundo empresarial. Começamos por cultura da inovação, que é a cultura competitiva da empresa, impulsionada por um intraempreendedor, que busca levar a empresa sempre para frente e desenvolver. Há ainda diferentes acepções do termo empreendedor, de acordo com paradigmas tecnológicos da Revolução Industrial, o paradigma fordista, da tecnologia da informação. Vimos também que o funil de inovação ajuda a entender esse processo, passando por todas as etapas de idealização, seleção, desenvolvimento e implementação das inovações. Para esse desenvolvimento acontecer de forma mais esquematizada, é importante que a cultura da inovação seja introjetada nos componentes da empresa, como nos funcionários e na diretoria. Para isso, deve haver um trabalho integrado de todas as áreas envolvidas para mudar a cultura antes existente. Mudando-se a cultura, passamos a trabalhar com a inovação e a inteligência competitiva, que segue algumas estratégias para um melhor alcance de suas metas. Os tipos de estratégias são ofensiva, defensiva, inibidora ou imitativa, dependente, tradicional e oportunista. As estratégias necessitam de fontes de tecnologia para dar certo. As fontes são divididas principalmente quanto à forma de aquisição, entre desenvolvimento tecnológico próprio, contratos de transferência de tecnologia, tecnologia incorporada, conhecimento codificado, conhecimento tácito e aprendizado cumulativo. Vimos também sobre as forças competitivas que influenciam na produção e evolução de uma empresa. Peço que prestem bastante atenção, pois tudo que for trabalhado aqui estará nos nossos exercícios e provas, bem como todo o conteúdo do nosso material didático. Usem o material didático para acompanhar as aulas e façam anotações sempre. Quem lê esquece, quem anota lembra. Hoje nós trabalharemos o conteúdo das páginas 83 a 94 do nosso caderno didático, sobre tecnologia e inovação no mercado imobiliário. Vamos lá? Antes de mais nada, reforçamos aqui a importância crucial no desenvolvimento de um trabalho de pesquisa inicial no mercado e atualização junto às novas tecnologias. Quem pesquisa chega na frente. Vamos então trazer alguns conceitos para trabalharmos sobre a modernidade. Uma revolução está em andamento bem diante dos nossos olhos. É como se você tivesse andado de bonde a vida toda e descobrisse de repente que podemos dirigir um carro e sair dos trilhos da mesmice. Não tem mais que ir ao ponto para tomar a condução, pode guiar sozinho e entrar em cada ruazinha que encontrar a qualquer hora. O que os jornais chamam de era da informação nada mais é do que o atestado do óbito da cultura de massa, um estilo de vida que surgiu com Gutenberg no século XV e foi a tônica da Revolução Industrial. Até hoje, você foi obrigado a assistir o mesmo filme que o vizinho, ler o mesmo jornal que outros 200 mil assinantes, comer o mesmo molho de tomate industrializado e usar uma calça jeans do mesmo modelo do seu amigo de trabalho. Esse tempo está chegando ao fim. A era da informação, também conhecida como era digital ou era tecnológica, é o nome dado ao período que vem após a era industrial, mais especificamente após a década de 1980. Embora suas bases tenham começado no princípio do século XX,
e particularmente na década de 1970, com invenções tais como microprocessador, a rede de computadores, fibra ótica e o computador pessoal. No campo da educação e da informação, o mundo vai ficar de ponta cabeça. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Stanford, as pessoas são capazes de guardar 10% do que leem, 30% do que leem e ouvem e 70% do que leem, ouvem e interagem, ou seja, será mais fácil aprender. Uma lição de casa sobre o Egito Antigo poderá ser feita com material do acervo do Museu do Cairo. Outra, sobre a história da arte, com a ajuda de bancos de dados do Museu do Louvre. O computador pessoal é o melhor exemplo de máquina personalizada. Nele, é impossível ser passivo. Ele não faz nada sem o comando do dono. E também é difícil encontrar um computador com os mesmos programas e utilizações idênticos um ao outro. O grande desafio para o futuro é justamente encontrar a linguagem da superrodovia de informações. O resultado de imagens e movimentos, sons e textos é muito maior do que a soma das partes. A multimídia interativa, que hoje pode se ver em CD-ROMs, ainda usa muitos recursos criados com a invenção do livro. Fala-se em número de páginas e índices, por exemplo, como se ainda lêssemos o papel impresso. Quando o carro foi inventado, era chamado de carruagem sem cavalos. Nesse período de transição cultural tecnológica, você tem dois caminhos. Pode, por exemplo, escrever uma carta, mas também pode me encontrar em outro lugar virtual, na internet. Lembra do livro azul sobre desenvolvimento sustentável, que diz que há um grande risco de uma segregação tecnológica? Não vamos afastar esse risco, mas vejamos os fatos. Há quem afirme que a superrodovia de informação vai aumentar o fosso entre ricos, informados, e pobres, ignorantes. Os preços de computadores e fibra óticas não param de cair. Quando o aparelho de televisão, por exemplo, foi lançado, em 1947, equivalia a 5 semanas de trabalho de um americano médio. 8 anos depois, representava apenas 1,8. Como os computadores não é diferente. Um PC 386 compatível com IBM custa hoje a metade do que valia há pouco mais de um ano. Os computadores são cada vez mais poderosos, têm mais recursos e custam menos. Há mais gente no mundo alfabetizada em linguagem de programação de computadores do que em línguas escandinavas, por exemplo. O computador, levando consigo a internet, entre outras ferramentas da tecnologia da informação, determinou mudanças relevantes que alteraram e seguem modificando a forma de boa parte das transações e comunicações nas quais se envolvem os seres humanos. O comércio eletrônico, ícone da moderna estratégia empresarial e impulsionador de novos negócios, com as chamadas de empresas.com, nome derivado da notação utilizada para identificar uma instalação de provimento qualquer para a internet, é considerado como uma nova tendência que possibilitará o surgimento de uma perspectiva socioeconômica diferenciada. Com a crescente popularização das tecnologias, torna-se quase obrigatório a qualquer profissional que queira entrar no mercado de trabalho o mínimo de conhecimento sobre computação. Os profissionais da área imobiliária, por serem em sua maioria autônomos, devem investir nessa área e estar sempre disponível online, mas colocar um contrapeso para não deixar de viver, lógico. Mas a máxima do comércio é a de que a propaganda é a alma do negócio. A propaganda boca a boca, cotidiana, já não é mais suficiente para cobrir o mercado e para dar a visibilidade necessária e angariar clientes. Inclusive, temos estabelecido uma certa etiqueta para essa propaganda, o marketing digital. O marketing digital, como o próprio nome já diz, é o bom e velho marketing, só que trabalhado por meio das ferramentas digitais. É um conjunto de ações estratégicas
aplicadas nos meios digitais, internet, tecnologias móveis, para conquistar e fidelizar clientes, elevando a participação da empresa no mercado. Consiste em planos de ação para divulgar e comercializar serviços e produtos, melhorando a rede de relacionamento das empresas. Afinal, novas mídias, novas formas de comunicação. O marketing digital é uma extensão do próprio marketing. A diferença são os canais utilizados, já que este envolve o uso de todos os dispositivos conectados à internet e suas funcionalidades para espalhar as mensagens. Ações são adaptadas aos meios digitais, visando potencializar os efeitos do marketing tradicional, pois a internet é uma plataforma conveniente, acessível e que oferece muitas oportunidades competitivas para empresas de todos os tamanhos. Dessa forma, o marketing digital engloba a prática de promover produtos, serviços ou a própria marca através da internet, chegando aos consumidores de forma rápida, personalizada e eficiente. As ações precisam de planejamento para que a execução seja adequada às ferramentas utilizadas e ao objetivo que se quer alcançar. A internet dá muitas possibilidades para a divulgação e crescimento das empresas. Uma delas é a comunicação direta com os clientes. Nós temos várias inovações e ferramentas na atualidade, como a realidade aumentada, o uso de QR Code em placas imobiliárias, sites com versão mobile, atendente virtual, gerador de anúncios, tour virtual 360 graus, redes sociais, geolocalização e software de relacionamento com clientes. É possível que objetos reais interajam com objetos virtuais ou vice-versa? Sim! Dê as boas-vindas a uma tecnologia que já começou a revolucionar a maneira como o ser humano interage com as máquinas e as máquinas com o ser humano. Um grande exemplo é a realidade aumentada, ou RA. Não se preocupe, ainda estamos longe de acontecimentos como os ilustrados em filmes Matrix ou Exterminador do Futuro, se é que eles serão possíveis algum dia. No momento, as máquinas estão ganhando mais personalidade, mas isso só significa que elas estão cada vez mais cordiais e responsivas às ações humanas. Ou não. Recentemente, a Microsoft lançou um chatbot, que nada mais é do que um programa de computador que usa a inteligência artificial para interagir com pessoas. Esse robozinho, chamado Tai, foi feito para interagir via Twitter, uma rede social. O chatbot de inteligência artificial Tai é um projeto de aprendizado mecânico cujo objetivo é promover o engajamento com seres humanos. À medida que aprende, algumas de suas respostas se provam inapropriadas e indicativas do tipo de interação que algumas pessoas têm com ele. Isso foi uma frase da Microsoft, criadora do Tai. Tai usa dados oferecidos em conversações para buscar respostas e criar perfis personalizados simples. A Microsoft afirmou que as respostas eram geradas com base em dados públicos relevantes e usavam inteligência artificial desenvolvida por uma equipe que inclui comediantes que fazem até improvisações. Dessa forma, alguns engraçadinhos online descobriram essa faceta e o Tai passou a postar frases racistas, de apoio ao terrorismo, entre outras coisas. A empresa foi obrigada a desativar o bot. Ou seja, o problema não é o programa, e sim quem interage com ele. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja misturado ao real, possibilitando uma maior interação e abrindo uma nova dimensão na maneira como nós executamos as tarefas, ou mesmo as que nós incumbimos às máquinas. Assim, se você pensava que objetos pulando para fora da tela eram elementos de filmes de ficção científica, está na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece com a realidade aumentada é o contrário. Você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com objetos que só estão limitados à sua imaginação.
De onde veio isso? Bom, resumidamente, a realidade aumentada teve sua origem em algo muito simples: etiquetas. Os códigos de barras não estavam mais cumprindo com perfeição a tarefa de carregar todas as informações que se queira obter através de sua leitura. Por isso, foram criados códigos 2D, ou seja, de 2 dimensões, que permitiam um armazenamento de muito mais informações do que os códigos de barras convencionais. O que isso tem a ver com realidade aumentada? Tudo! Os códigos bidimensionais são justamente os responsáveis pela possibilidade de projetar objetos virtuais em uma filmagem do mundo real, melhorando as informações exibidas, expandindo as fronteiras da interatividade e até possibilitando que novas tecnologias sejam utilizadas, bem como as atuais se tornem mais precisas. A realidade aumentada é utilizada combinando-se um código de 2 dimensões com um programa de computador. Como funciona? 3 componentes básicos são necessários para a existência da realidade aumentada. A primeira é um objeto real, com algum tipo de marca de referência que possibilite a interpretação e criação do objeto virtual. O segundo é uma câmera ou um dispositivo capaz de transmitir a imagem do objeto real. E o terceiro é um software capaz de interpretar o sinal transmitido pela câmera ou dispositivo. O processo de formação do objeto virtual é o seguinte: coloca-se o objeto real em frente à câmera para que ela capte a imagem e transmita ao equipamento que fará a interpretação. O segundo é quando a câmera enxerga o objeto e manda as imagens em tempo real para o software, que gerará o objeto virtual. Esse software já está programado para retornar determinado objeto virtual, dependendo do objeto real que for mostrado à câmera. Ou seja, tudo é programado previamente. O dispositivo de saída, que pode ser uma televisão ou um monitor de computador, exibe o objeto virtual em sobreposição ao real, como se ambos fossem uma coisa só. Às vezes, são utilizadas impressões, aparentemente sem qualquer sentido, mas que já estão programadas no software de interpretação e são transformadas em objetos tridimensionais, como telefones e formas geométricas em geral. Dá até para ser um objeto interativo. Eu vou tentar fazer uma demonstração a vocês com uma maquete do Taj Mahal. O sistema é o mesmo que qualquer coisa. Se você tiver recurso e paciência, é possível fazer com qualquer maquete, objeto, jogo. Inclusive, é possível interagir com esses objetos. E é realmente muito interessante e nos leva a um outro nível: a realidade virtual. A realidade virtual é uma tecnologia de interface avançada entre um usuário e um sistema operacional. O objetivo dessa tecnologia é recriar ao máximo a sensação de realidade para o indivíduo, levando-o a adotar essa interação como parte de suas realidades temporais. Para isso, essa interação é realizada em tempo real, com o uso de técnicas e de equipamentos computacionais que ajudem na ampliação do sentimento de presença do usuário. Além da compreensão da realidade virtual como uma simulação da realidade através da tecnologia, a realidade virtual também se estende a uma apreensão do universo não real, um universo de ícones e símbolos, mas permeado em um processo de significação. O espectador desse falso universo o fornece créditos de um universo real. Em suma, a realidade ficcional, contudo, através de relações intelectuais, a compreendemos como sendo próxima do universo real que conhecemos. Ah, mas isso aí só de ver não dá uma realidade propriamente dita. E se eu te disser que já criaram até uma roupa que te dá todas as sensações do corpo? Nós temos um exemplo do que é a realidade virtual. É um óculos que se coloca no rosto e também tem outros equipamentos que podem auxiliar. Essa plataforma faz com que a pessoa possa caminhar e mudar de direção sem precisar sair do lugar, o que seria um pouco perigoso, já que ela está com os olhos
dentro de uma tela de computador. E a roupa que foi criada para se adaptar a essas sensações, ela tem vários pontos de sensações que vão dar ao corpo todo a sensação daquele momento que ele está vivendo no computador. A Tesla Studios desenvolveu uma roupa que promete ao usuário uma experiência de realidade virtual no corpo inteiro. É chamado de Tesla Suit e foi desenvolvido com base na tecnologia de estimulação elétrica neuromuscular, usado na medicina e na prática profissional de esportes. Inclusive é utilizado na recuperação de pessoas. A tecnologia é leve, pode ser usada como uma roupa normal. Além de não possuir nenhum fio, o Tesla Suit não gera nenhuma vibração ou ruído no processo e deve ser compatível com os dispositivos de realidade virtual, como o Oculus Rift. E sim, quem usou aprovou. Agora, uma curiosidade. A indústria de filmes de conteúdo adulto tem investido bastante nessa área de realidade virtual. Inclusive, existe um traje feito justamente para esse tipo de entretenimento. Completíssimo! Dizem que a sensação é coisa de outro mundo. Mas mesmo sem o Tesla Suit, as reações de quem já experimentou a realidade virtual são bem vívidas. Faça uma busca simples na internet e vejam os vídeos. São hilários. Cada vez mais presente em ações de marketing, os QR Codes ainda se parecem mais com um enigma do que com um meio de transmitir rapidamente informações a dispositivos móveis. Mas o que é, afinal, um QR Code? É um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica. Esse código, após uma decodificação, passa a ser um trecho de texto, um link, ou trecho mais link, que irá redirecionar o acesso do conteúdo publicado em algum site. Esse tipo de codificação permite que possam ser armazenados uma quantidade significativa de caracteres. Se forem numéricos, por exemplo, 7.089, alfanuméricos, 4.296, binário de 8 bits, 2.953, Cana, do alfabeto japonês, 1817. É bastante. Inicialmente criado pela empresa japonesa Denso Wave em 1994 para identificar as peças na indústria automobilística, desde 2003 é usado para adicionar dados a telefones celulares através da câmera fotográfica. Os QR Codes estão sendo usados em muitas revistas, campanhas publicitárias e até em games, como o Homefront, para a divulgação de mensagens e dicas de jogo. A banda Pet Shop Boys, no clipe da música Integral, utilizou os inúmeros QR Codes com links para diferentes sites. No Brasil, o metrô de São Paulo adotou o uso do QR Code para disponibilizar aos seus usuários o acesso mais rápido ao conteúdo do site do metrô na sua versão mobile. Embora pareça ter sido desvirtuado de sua concepção inicial, o QR Code também pode ser usado como uma maneira eficiente de adicionar dados num formato de cartão de visita em aparelhos celulares. Para criar o seu próprio QR Code, existem programas que podem ser instalados no computador e podem ser gerados por serviços gratuitos disponibilizados em sites. Acessando o site, é possível criar um QR Code personalizado. O procedimento de leitura de um QR Code é simples. Baixe e execute o aplicativo de leitura, um QR Code Reader, no seu celular. Posicione a câmera digital de maneira que o código seja escaneado. Em instantes, o programa vai exibir o conteúdo decodificado ou vai te mandar para o site do link que estava no código. Versão mobile de sites e sites responsivos. Um site exclusivamente mobile, como alguns grandes portais de notícias, são aqueles que possuem um layout muito resumido, carregando poucas imagens. Isto porque visam ser carregados de maneira mais rápida e o tornam mais acessíveis para a maioria das pessoas, até aquelas que possuem um celular mais simples, desde que tenha a função de navegador.
Poderíamos pensar na versão exclusiva de um site mobile como um site apartado, um site feito especialmente para celulares e pequenos dispositivos. Tanto que muitos têm um endereço diferente, algo como m.site.com.br ou mobile.site.com.br. Atualmente, recomendamos essa versão quando falamos de um site de conteúdo especificamente, pois com a internet que temos hoje nos celulares, não há muito problema em carregarmos uma versão mais pesada, que seria o caso da versão responsiva. Basicamente, são sites compatíveis com todos os tamanhos de tela utilizados, não apenas para celulares, tablets, mas também para navegadores que não estejam com a tela maximizada. No caso do Mac, em que a janela não abre maximizada automaticamente, por exemplo. E computadores com telas pequenas, como de 10 polegadas, que possuem uma resolução um pouco menor. Em resumo, são sites que se encaixam em sua área de visualização. Já um site responsivo, ele se adequa à sua tela, ou seja, ele reposiciona todos os elementos do site a fim de mantê-lo com uma rolagem vertical apenas e fazer com que não tenha uma barra inferior, que vai horizontal de rolagem. Se o site possuir uma barra lateral, com chamadas, login, etc., eles vão ser todos reposicionados. Em muitos casos, dependendo da administração do site ou da codificação de tela utilizado, é possível especificar quais serão os módulos que devem aparecer em uma versão menor de tela, por exemplo, para que o celular não exiba a busca do site e assim por diante. Vejam o exemplo do site do IFNMG, acessado via notebook e celular. Aqui, o notebook. A versão completa com todos os módulos. Aqui nós temos alguns módulos de barra de rolagem, como eu expliquei anteriormente. E já na versão mobile, que é a versão para celular, o menu que aparece aqui vem para cá e vira apenas um botão que você aperta e abre todas as opções que já estavam aqui anteriormente. Atendente virtual. Vocês já ligaram para a Oi? Já conversaram com o Eduardo, que redireciona sua ligação para o setor responsável? Já entraram no site do Magazine Luiza, por exemplo? Conversaram com a Lu para tirarem dúvidas a respeito dos produtos? Então, vocês já tiveram experiência com atendente virtual. O atendimento virtual, ele é cada vez uma realidade nas centrais de atendimento de grandes empresas e nos serviços de call center. Se pegarmos, por exemplo, grande parte das empresas de telefonia, companhias aéreas, bancos e financeiras, temos visto todas essas empresas adotar o serviço de atendimento virtual em seus serviços de atendimento ao consumidor. Esses atendentes ajudam a redirecionar o caso para o setor responsável ou para facilitar o atendimento. Aqui nós temos alguns exemplos de atendente virtual. A Júlia, que é atendente virtual da TAM. Essa aqui é uma imagem genérica de atendimento virtual. Às vezes você vê em algum site somente essa imagem. Isso aqui já é o atendente virtual. Aqui nós temos a Bela, que é uma consultora de um site chamado Beleza Natural. E aqui nós temos um outro exemplo de atendente virtual, que é um atendente utilizado através de holograma. O atendente virtual é uma gravação humanizada que realiza o primeiro atendimento em uma central telefônica ou no chat de algum site. É um sistema de respostas prontas para interagir aos comandos de voz ou aos comandos digitados pelo usuário, de forma a direcionar o caso para o setor responsável. Já as secretárias virtuais são pessoas, humanos, que atuam de maneira remota, a custos acessíveis, principalmente para pequenas empresas. Em geral, trata-se de um serviço que atende em nome da sua empresa e aplica um script de perguntas e interações e envia o pedido do cliente para você ou para o departamento correto. Existe também o tipo de atendente virtual, como eu já falei, representado em holograma 2D. Geralmente uma gravação de funcionários reais projetadas em painéis de acrílico. A imagem do slide mostra um teste feito no aeroporto de Paris.
O atendente chama as pessoas para o embarque e dá outras informações, e o destino ainda aparece escrito para cada passageiro. Alcançou resultados positivos, pois os passageiros passaram a prestar mais atenção no atendente e acham muito mais interessante do que os painéis convencionais. Inclusive as crianças adoraram. E um outro tipo de marketing digital é o gerador de anúncios. Tem vários sites que oferecem layouts pré-prontos, faltando apenas inserir as informações necessárias ou as imagens. Aí, basta imprimir e pronto. A sua propaganda já está disponível. É claro que não adianta inventar 1000 coisas para colocar no anúncio. Nesse caso, é melhor contatar um profissional para poder fazer um ajuste melhor. Um outro tipo de recurso é o Tour Virtual 360 graus. O trabalho cansativo de visualização de imagens estáticas para ter-se uma noção de como é determinado ambiente ficou para trás. Hoje, o avanço da tecnologia nos permitiu criar uma ferramenta que chamamos de Tour Virtual, que usa recursos da realidade virtual para transformar o mundo real e virtual. O Tour Virtual, com imagens imersivas, é uma maneira inovadora de proporcionar aos visitantes do seu site a sensação de estarem dentro do ambiente retratado em todos os ângulos, sem ter que alternar entre várias e, na grande maioria das vezes, deficientes ferramentas disponíveis na internet para que se tenha a real noção de como é o ambiente. O tour virtual pode ser aplicado em empresas e instituições dos mais diversos segmentos que queiram disponibilizar para seus visitantes ou seus sites os seus projetos de multimídias, imagens imersivas de seus ambientes. O processo de criação das imagens consiste em 5 etapas para a produção de um tour eficiente e com qualidade. Na preparação, há um estudo do local a ser fotografado e são feitos testes de iluminação, angulação e movimentação para que se obtenha o melhor resultado visual do ambiente. Esse processo serve tanto para ambientes internos quanto externos, mas é importante ressaltar que, caso as imagens sejam produzidas num ambiente externo, boas condições climáticas se tornam um pré-requisito indispensável. Depois do ambiente preparado, o fotógrafo faz as fotos do ambiente com base nas informações dos resultados obtidos na preparação do ambiente. Tendo selecionadas as fotos que serão utilizadas para transformar o seu ambiente real em tour virtual, as fotos são enviadas ao laboratório de imagens do estúdio, dando início ao trabalho de produção de imagens. Depois, os profissionais costuram e tratam as imagens para corrigir eventuais imperfeições causadas no processo de costura. Elas vão juntar todas e formar um ambiente só. São aplicadas também ajustes de brilho, cor, saturação, nitidez das imagens, para que o tour virtual tenha imagens tão reais quanto as vistas a olho nu. Então, a imagem depois de costurada, ela é transformada em tour virtual. Nessa etapa, antes de iniciar o processo de renderização da imagem, são selecionados todos os recursos que serão embutidos no tour virtual, como, por exemplo, hotspots, que são links que aparecem assim dentro do ambiente para as pessoas clicarem. Vídeos, sons, dependendo do ambiente, a galeria de imagens ou uma galeria de tour virtuais, aplicação de compatibilidade com navegadores e dispositivos móveis, que também é muito importante, como nós já falamos. Depois de selecionados todos os recursos contemplados no projeto, inicia-se a renderização do tour virtual. Em questão de minutos, o tour estará pronto para ser publicado em qualquer site existente. Muitos de vocês já devem ter tido contato, mínimo que seja, com as redes sociais. Então, vamos focar aqui na utilização dela como um instrumento de trabalho. Um dos principais problemas da rede social é o fato de muita gente misturar o que é pessoal com o que é trabalho. Não digo que você tenha que formalizar a sua rede, mas ter alguns cuidados vai trazer ao seu trabalho uma visibilidade muito mais positiva. Há 2 formas de perfil.
o da empresa e o seu, pessoal. Se for usar um perfil em nome da empresa, não utilize para outras coisas, apenas para assuntos profissionais. Utilize fotos de perfil com uma apresentação mais formal, como um cartão de visitas do profissional sério e competente que você é. Preste bastante atenção no uso do português correto e no público que vai ler suas mensagens e publicações. Evite mandar para muitas pessoas, muitas mensagens. Isso pode ser visto como um lixo eletrônico ou o famoso spam, trazendo uma imagem muito negativa para a sua empresa. Um outro recurso que pode ser utilizado é o sistema de geolocalização. Quando assistimos a filmes de agentes secretos, vemos rastreadores colocados em pessoas para serem encontradas à distância ou utilizar coordenadas geográficas. Mais incrível que isso é saber que a tecnologia está presente em nosso dia a dia, além do que imaginamos. Nós não temos nenhum chip integrado, mas apenas a partir de um computador que esteja conectado à internet é possível dizer o local da origem geográfica. Essa geolocalização geralmente funciona com a identificação do seu IP, que é capaz de informar o país, a cidade e o horário atual de onde você está. A geolocalização também pode ser utilizada com dados a partir do endereço físico do computador, identificação de radiofrequência, conexão sem fio e coordenadas de um GPS. Vários smartphones utilizam o GPS integrado para enviar informações de localização. Alguns pedem a sua permissão antes de utilizar isso. Já reparou que alguns banners de publicidade parecem específicos demais para você? É porque eles sabem de qual cidade você está acessando o site. Isso também pode ser facilmente utilizado para tornar a busca por informações básicas mais conveniente, como acessar a previsão do tempo e ver os filmes que estão em cartaz nos cinemas da sua cidade. Em smartphones, o Twitter conta com uma função que se chama Nearby, que significa por perto. Ao utilizá-la, é possível ver todas as pessoas que estão tweetando em regiões próximas a você, sendo capaz de indicar até mesmo qual a distância específica. O Facebook, recentemente, houve até um problema com relação a isso. Muitas pessoas no Brasil foram identificadas como se estivessem próximas aos locais de ataques terroristas e receberam mensagens informando para que elas avisassem aos seus familiares que estava tudo ok. Isso aí foi um erro, foi corrigido rapidamente, mas esse sistema de geolocalização vai ajudar a identificar em qual local você está. E aí, possivelmente, se houver algum problema naquela região, ele vai te avisar e vai te dar a oportunidade de você avisar seus familiares. Serviços online de fotos também estão investindo bastante em geolocalização e geotagging, que é a marcação geográfica. Em breve, poderemos realmente rastrear pessoas em tempo real a partir de serviços em nuvem. Isso com a permissão e tendo respeito à privacidade de cada um, né? Um deles é o Google Latitude, já disponível em algumas localidades e para poucos aparelhos de telefonia. Há também os softwares Customer Relationship Manager, CRM, que são alternativas para gerenciar contatos e relacionamentos com os clientes. Isso tudo é o que nós já temos disponível. Imagina no futuro. Em nosso material didático, temos alguns exemplos de estudo de caso voltados para o ramo imobiliário. Deem uma olhada, troquem ideias com seus colegas e já vão pensando nas suas futuras empresas. Na aula de hoje, vimos alguns exemplos de ideias inovadoras que estão fazendo muito sucesso no mundo todo. Vimos sobre a importância de se estar online para um melhor acesso do cliente aos seus serviços. Estudamos sobre realidade aumentada, realidade virtual, QR Code, versões mobile de site e versões responsivas, atendentes virtuais, tour virtual de 360 graus, redes sociais e geolocalização. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessas 4 aulas. Vimos muita coisa importante que vai ser utilizada ao longo das suas carreiras como técnicos em transações imobiliárias. Espero encontrá-los novamente em outros cursos aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Um grande abraço a todos, sucesso!